E aí galera, meu nome é o professor Tony Roberto e hoje nós vamos falar sobre a medida da área do círculo. Mas antes de entrarmos nesse assunto, nós temos que falar sobre a circunferência, que é o conteúdo necessário. Bem, a circunferência nada é nada menos que o comprimento do círculo, ou seja, toda essa parte exterior aqui do círculo é sua circunferência e também seu comprimento. Nós também vamos ter o diâmetro, que é qualquer corda que vai passar pelo centro da figura. Vamos considerar isso aqui uma reta. Eu não consigo fazer reta porque eu estou com o mouse, infelizmente, mas vamos lá. Vamos imaginar isso daqui. Isso daqui também vai ser um diâmetro, porque ela vai passar de um ponto do seu comprimento, da sua borda, pelo centro até a outra borda. Ou seja, isso vai ser um diâmetro. E existem infinitos diâmetros, ou seja, infinitas cordas que vão passar pelo centro. Tá, aqui tá exemplos. E nós temos também o raio, que o raio é a metade do diâmetro. Ou seja, qualquer ponto que vai sair do seu centro até sua borda, uma linha reta, vai ser seu raio. Aqui temos um exemplo de raio, aqui mais um exemplo de raio, aqui outro exemplo de raio. Considerando, é claro, que esses riscos que eu estou fazendo aqui sejam retas. Então, agora nós vamos passar um pouco para a fórmula da circunferência. A fórmula da circunferência é dada pelo comprimento, deixa eu ligar o laser aqui, comprimento sobre, está aqui, cadê? Pronto, 2 vezes R, ou seja, 2 vezes o raio da circunferência, que gera uma constante que é chamada de π. Mas como assim constante? Vamos imaginar aqui que existem outros círculos, um menorzinho, considerando esse aqui um círculo, e um bem maior. Você quer ver um ovo, mas considera como um círculo. Independente do tamanho deles, o resultado sempre vai ser π. Independente se o raio for equilibrado com o comprimento, sempre vai dar π. Então é uma constante. Então o que nós estamos fazendo agora? Nós passamos o R para cá e o 2 para cá, nós passamos o sinal da igualdade, e nós vamos encontrar que o comprimento vai ser igual a 2πr. E R, na maioria dos casos, vai ser considerado como 3,14. Vai ter questões que ele vai ser considerado como 3 ou como 2, como alguma coisa perto disso aqui. Mas, na maioria dos casos, você considera como 3,14, principalmente nas questões que não aparecer. E agora nós vamos para um exercício aqui de assimilação básica para ver se todo mundo entendeu. Vamos lá. Um grupo de amigos resolveu ir a uma pizzaria no final de semana e, ao se deparar com uma pizza cortada perfeitamente em 5 fatias, começaram a questionar: que parte da pizza representa a circunferência? Como nós já vimos, a circunferência é sua borda. Então, na pizza também vai ser considerada a borda. A borda da pizza vai representar a circunferência. Certinho? Vamos lá. Qual parte da pizza representa o raio? Bem, nós sabemos que o raio é a medida de sua borda até um traço da sua borda até o ponto central. Ou seja, uma fatia aqui vai exatamente representar vários raios. Vai ter vários raios. Como exemplo aqui, infinitos raios. Ou seja, qualquer distância da borda da pizza até a ponta da sua fatia representa o raio. Aqui estou dizendo vários raios para vocês. Considerando que, claro, ela esteja junta. E qual parte da pizza é o ponto central? O ponto central da pizza é basicamente todas as fatias se encontram em um único ponto. O ponto central. Ou seja, o ponto central é onde as fatias se tocam. Aqui, exatamente no meio aqui. Esse é o ponto central. Finalmente chegamos no assunto principal, que é aqui a área do círculo. Então aqui tem um conceito de circunferência, que eu já expliquei antes. A figura geométrica plana, formada por todos os pontos que estão em uma mesma distância de um ponto fixo chamado centro. Ou seja, na circunferência nós temos um centro, e qualquer ponto da mesma distância para o centro vai ser sua circunferência. Ou seja, infinitos pontos aqui. Certinho, né? E nós temos o círculo. Que o círculo é a figura geométrica plana correspondente à união de uma circunferência, ou seja, um ponto da mesma distância. Nós vamos ter aqui a sua circunferência e todos os seus pontos do interior. Ou seja, toda essa parte azul aqui também vai participar do círculo. Um exemplo de circunferência é uma aliança, um anel. E um exemplo de círculo é uma pizza, já que ela vai ter o ponto central, vai ter sua circunferência e vai ter infinitos pontos aqui centrais. Bem, vamos passar para a parte importante aqui da aula, que é o quê? Como vamos deduzir a fórmula da área.
dividindo o círculo em setores que podem ser rearranjados no paralelogramo aproximado. Então, o que ele fez? Ele cortou um círculo em vários pedaços do mesmo tamanho e rearranjou em um paralelogramo. Ou seja, todas as partes azuis com a parte para baixo, todas as partes amarelas com a base para cima. E o que ele achou nisso? Ele achou que um paralelogramo, e nós sabemos que a área do paralelogramo é base vezes altura. Nós identificamos a altura pelo valor do raio, que está medido aqui. Você pode perceber que daqui para aqui é o raio, então vai ser a medida da altura, certo? E como nós fazemos a medida da base? A medida da base aqui vai ser representada por medida da área 2πr sobre 2. Bem, agora nós vamos trabalhar um pouquinho com essa fórmula que já foi dada. Bem, aqui nós temos a área de um círculo, onde seu raio é 5 centímetros, e aqui está dizendo que seu π é aproximadamente 3,14. Bem, como já é de familiaridade de vocês, a área do círculo, que é igual a área igual a π vezes r ao quadrado, nós vamos substituir os valores. Como assim? Nós vamos colocar 5 no lugar do r, que é o raio, e o 3,14 no lugar do π. Encontramos essa expressão aqui. A é aproximadamente 3,14 vezes 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25, ou seja, nós encontramos essa outra expressão aqui. Bem, e agora nós vamos fazer a multiplicação. 3,14 vezes 25. 5 vezes 4 dá 20, sobe 2. 1 vezes 5, 5 mais 2 dá 7. 5 vezes 3, 15. 1570. Mais 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. E 2 vezes 3, 6. Quando fazemos a soma, nós vamos encontrar o resultado de 7.850. Porém, quando multiplicamos 3,14, nós vamos mexer a vírgula de lugar. Duas casas, ou seja, a vírgula vai andar duas casas para a esquerda, encontrando um valor de 78,5. Ou seja, a área é aproximadamente 78,5. Bem, agora nós vamos trabalhar com uma questão bem mais elaborada, onde depende muito também do seu conhecimento e da sua interpretação. Bem, os condutos forçados em usina hidrelétrica são, na maioria dos casos, tubulações cilíndricas que escoam líquido sob uma pressão diferente da atmosfera. Na imagem, temos a representação da secção transversal de um conduto forçado cilíndrico, na qual as circunferências são concêntricas, centro no ponto C, e a região ocupada entre a circunferência maior e a circunferência menor é chamada de coroa circular. Ou seja, essa parte mais escura aqui é chamada de coroa circular. Sabendo que o raio da circunferência maior mede 15 metros, o raio da circunferência maior, e o raio da circunferência menor mede 10 metros, podemos afirmar que a área da coroa circular é m ao quadrado. Bem, então nós sabemos que nós precisamos medir a área da circunferência, e a área da circunferência é medida pela fórmula área é igual a π vezes r ao quadrado, onde π na questão é dado como 3. Ou seja, agora nós vamos substituir os valores. Que é o valor de π? 3, e o valor de r? 15 metros de raio. Então, vamos lá. A é igual a 3 vezes 15 ao quadrado. 15 ao quadrado vai ser igual a 225. A área vai ser igual a 3 vezes 225, que vai dar a área é igual a 675. Ou seja, a área total é de 625 metros quadrados. Ou seja, a área da circunferência maior vai ser igual a 625 metros quadrados. Bem, professor, encontrei a área maior. E o que a gente faz agora? Na questão, a gente identifica que ele quer essa área mais escura aqui do círculo. Essa área mais escura. Então, essa área é a resposta. Então, nós temos que identificar que a área maior menos a área menor é a área que a gente quer. Ou seja, nós já temos o valor da área menor. O que a gente precisa fazer agora? Descobrir o valor da área menor. Ou seja, nós vamos substituir mais uma vez a área do círculo, onde π vai ser igual a 3, dado pela questão, e 10 vai ser o raio da área menor, do círculo menor, certo? Aqui eu vou identificar a área menor como A2, que é diferente desse A. Então, vamos lá. 10 ao quadrado vai ser igual a 100, 3 vezes 100 é igual a 300. Ou seja, a área menor é igual a 300 metros quadrados. Bem, agora que nós já encontramos a área maior e a área menor, nós vamos fazer a diferença entre as duas, já que o nosso resultado é a coroa circular, que é essa parte mais escura aqui, como eu já tinha dito. Então, beleza, vamos fazer a diferença que é A, que é a representação da área maior, menos A2, que é a representação da área menor, que vai ser igual a ACC, que eu coloquei a ACC aqui, que é a área da coroa circular.
Então, vamos lá. ACC, área da coluna circular, é igual a 675 menos 300, ou seja, a área maior menos a área menor. Então, a área da coluna circular vai ser igual a 375 metros quadrados. Então, galera, vamos ficar por aqui e obrigado por assistir. Valeu!